amadurece na sua concepção democrática, amadurece nas condições para fazer valer a Constituição desse país, que fala em dignidade humana e que fala em abolir qualquer forma de discriminação. Portanto, nós temos que celebrar, e esta própria conferência é um avanço do movimento, a existência das conferências enquanto pactos de construção entre o poder executivo, o poder legislativo e a sociedade civil. Penso que nós não avançamos no poder legislativo. Não avançamos no poder legislativo. E o poder legislativo está concentrando a grande resistência fascista para todos os avanços democráticos deste país. Nós temos ali uma bancada que, em nome de Deus, busca fazer com que o Brasil volte ao processo de casas grandes e senzalas e impedir a existência humana. Eu digo que quando se avança na homofobia, nós estamos avançando não apenas no direito da comunidade LGBT, mas nós estamos retrocedendo na construção democrática deste país. Penso eu que, em nome de Deus, foram mortas mais de 100 mil mulheres durante a Inquisição. Em nome de Deus. E penso que, em nome de Deus, não se pode pregar e afiar as facas que vão ceifando as vidas, sejam as vidas literais, sejam as vidas metafóricas. O ser humano é um ser faltante. Nós só nos sentimos pleno quando nos sentimos pertencente a algo maior do que nós mesmos. Nós somos seres faltantes e somos seres querentes. Ser humano é ser que produz desejos. Só o ser humano tem desejos. Quando se impede a realização do desejo, ou quando se impede o próprio sonho e o desenvolvimento da afetividade, você está ferindo a condição humana. E o Brasil tem que se reconhecer enquanto país homofóbico. Nós não podemos admitir que um parlamentar vá para a tribuna da Câmara e diga que é contra a homofobia, mas que o PLC 122 é um lixo. Então, portanto, eles têm que se assumir enquanto homofóbicos. Porque não tem coragem de se assumir enquanto homofóbicos. E vão abolando as facas. Vão abolando as facas na tribuna. Vão abolando as facas nos púlpitos de tantas igrejas. Tudo em nome de Deus. Nós precisamos desconstruir esta relação. Nós temos a bancada evangélica como a bancada mais bem estruturada de todo o Congresso Nacional. Uma bancada que foi pensada, que foi gestada durante o processo eleitoral e que tem um nível de organização que poucas bancadas conseguem no Congresso Nacional. Nós estávamos discutindo na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, o projeto Maurício Ranz, do PT, que assegura os direitos previdenciários iguais. A discussão, inclusive, é superada do ponto de vista da decisão do Supremo e das decisões judiciais. E ali, a bancada evangélica vem de forma organizada, com discurso articulado, para dizer, não somos contra a homofobia, mas nós não podemos permitir que isso aconteça, porque isso é um privilégio. Daqui a pouco eles vão dizer que a culpa da homofobia é da comunidade LGBT. Daqui a pouco a comunidade LGBT vai ser a culpada pela homofobia que falha e existe neste país. Isso significa que nós temos que nos organizar. Organizar, como disse o Jean, desde o processo eleitoral. Organizar para atuarmos no proposta de reforma política que está em discussão na Câmara. A cada ano que passa, nós temos eleições que custam 3 vezes mais. 3 vezes mais. O financiamento privado, inclusive das igrejas, o financiamento privado tem sido uma variável fundamental dentro das eleições, entranhada, inclusive, por grande parte da população. Eu já escutei pessoas dizerem, eu não me candidato porque eu não tenho dinheiro. Ou seja, as candidaturas só se viabilizam através do poder econômico. Se a gente não assumir o financiamento público de campanha, nós não vamos ter um Congresso Nacional que represente a diversidade
e a necessidade de avançarmos no nosso país. Porque temos um Congresso que a cada legislatura se conservadoriza. E avança sobre os direitos dos quilombolas, avança sobre os direitos da comunidade LGBT, avança sobre os direitos dos indígenas. Recentemente, nós tivemos que desconstruir no ponto de Tequeno, nós tivemos que desconstruir na CCJ uma proposta de que seria a Câmara que iria delimitar e demarcar as terras indígenas. Um retrocesso sem tamanho. Está em risco uma série de conquistas nossas. Está na Comissão de Constituição e Justiça uma lei que assegura que menino de até 10 anos de idade pode entrar no mercado de trabalho. Ou seja, isso nós estamos falando de meninos pobres. Porque a sociedade não é de trabalho infantil para criança rica. Ela não pode trabalhar assim, menina. Agora o pobre, ela diz, não, é melhor estar no trabalho do que no ócio, ou no crime, ou enfim, na droga. É como se para a criança pobre só tivesse dois caminhos: o trabalho ou o crime e a droga. Ela tem a infância usurpada. Então, ou nós nos atentamos para o nível de conservadorismo que está pairando no Congresso, ou nós vamos ter uma representação que nós vamos estar muitas vezes em processo de resistência, porque nós queremos avançar na discussão LGBT, mas nós temos uma pauta de resistência para que a gente possa preservar as conquistas que custaram muito para esse país, porque custaram muita dor para esse país, custaram muita esperança para este país. Por isso eu diria para cada um e cada um de vocês que hoje a gente se organiza, o ano que vem é ano de eleição. Nós temos que ter uma posição articulada, organizada. Senão nós vamos deixar uma das maiores conquistas deste país, que é a laicidade do Estado, ser naufragar. Está em risco, penso eu, não apenas os direitos da comunidade LGBT, porque eles representam a necessidade de encararmos a diversidade da humanidade, de nos reconhecermos enquanto seres humanos. A homossexualidade, ela sempre existiu, ela faz parte da diversidade, da riqueza da condição humana. E nós temos um país construído sobre casas grandes e senzalas, onde uma elite que nunca se sentiu brasileira, quer fazer com que a sua concepção e o seu pensamento possam ser reproduzidos. O que eu digo? Aqueles que se sentiam dono da terra também se sentiam dono das pessoas, também se sentiam dono das mulheres, dono das crianças, e também se sentiam dono do Estado. Por isso que nós defendemos a liberdade de amar, liberdade de beijar, de expressar o seu afeto. Nós estamos falando de liberdades de expressão, porque a expressão humana não é só a fala. A expressão humana é o afeto, é o carinho, a expressão humana é o desejo. Isso é expressão humana. Eu não posso dizer que nós conquistamos a liberdade de expressão se as pessoas não podem se beijar, se homens que amam homens e mulheres que amam mulheres não podem amar e viver como qualquer pessoa desse planeta. Por isso eu digo que o que está em discussão é o reconhecimento humano, o que está em discussão é a liberdade de expressão, e o que está em risco é a laicidade do Estado. É o Estado que se quer para aqueles que seguem determinadas religiões, porque nós temos uma discriminação que ela não fica em si mesmada. A sociedade homofóbica, ela é uma sociedade que tende a ser machista, sexista, que tende a anular a liberdade de credo. Ela tende a ser uma sociedade que cria modelos de perfeição e que anula a existência do outro. Portanto, uma sociedade violenta. A primeira coisa que nós deveríamos fazer, penso eu, é nós
estamos dizendo, estamos caracterizando e dando visibilidade à homofobia, para dizer, vocês são homofóbicos, porque nós vimos em Ujã o que foi feito com o projeto de escola sem homofobia. Aquilo foi leviano, foi mentiroso, e não é uma mentira por ignorância, é uma mentira dolosa, porque utilizaram a cartilha de redução de danos para dizer que aquilo era o Plano Brasília sem homofobia, que seria distribuído para meninos de 6 anos de idade. Diziam que nós iríamos ter os pastores presos, os religiosos presos. Foi uma construção mentirosa. E penso eu, o que nós fizemos? O que nós, do movimento civil, fizemos? A sociedade civil? O que nós, do Estado, fizemos? O Estado, o governo brasileiro, retirou o projeto. Sem inclusive dizer o que representava realmente o projeto. Sem dar direito de defesa. Sem direito de defesa. A presidente da República disse que é uma questão de costume. Isso não é costume, isso é direito. Projetos que digam respeito aos costumes. O que é isso de costume? Nós estamos humanizando uma lógica social conservadora e estabelecendo o costume. Por isso eu digo que nós não podemos desistir de escola sem homofobia. Está sendo reconstruída essa discussão. Porque no chão da escola, a gente carrega as nossas marcas, seja por bem ou seja por mal. E as escolas não podem estar expulsando as pessoas em função da sua orientação sexual ou da forma como as pessoas são. Por isso eu diria que esta é uma discussão que nós temos que fazer. E por fim, digo que a frente tem que começar a ter uma ramificação e uma rede que já existe, mas que é preciso que ela tenha um caráter mais orgânico e seja mais estruturada, para que nós possamos dar respostas mais imediatas, para que nós possamos ter publicações para distribuir na rodoviária das nossas cidades, para distribuir nos campos das nossas cidades, para que nós possamos desconstruir as mentiras que são feitas e para que nós possamos avançar na busca de direitos. Digo para cada um e cada um de vocês que isso é tão fundamental. Sabe por que é tão fundamental? Porque isso significa resgatar a identidade. Por isso, eu encerro lembrando o Ney Mato Grosso quando diz: se joga no coração.